Sejam bem-vindos ao MinionoCast, o podcast do Miniono Poços de Caldas. Eu sou o Bruno, o secretário-geral da 9ª edição do Miniono. E eu sou a Malu, a assessora executiva da 9ª edição do Miniono. E hoje, aqui com a gente, tá a Mariela, a diretora do Comitê CEPAL 2016. Seja bem-vinda, Mariela. Seja bem-vinda. Muito obrigada, pessoal. Meu nome é Mariela, estou no 5º período do curso de Relações Internacionais. Eu entrei como voluntária no Miniono em 2022, eu fui diretora assistente em 2023 e agora, em 2024, eu estou como diretora de comitê. Foram muitas experiências compartilhadas nesse projeto maravilhoso, eu espero que os delegados eles possam viver momentos proveitosos com a gente. E eu venho aqui com a ideia de apresentar a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, especificamente a 36ª sessão, que ocorreu em 2016, e eu espero que vocês gostem. É isso, então vamos dar início à nossa conversa, passando então para o primeiro bloco, em que a gente vai fazer uma contextualização e uma apresentação da CEPAL 2016. Então, Mariela, em que contexto que a reunião aconteceu? O 36º período de sessões da CEPAL, ela teve lugar no México, de 23 a 27 de maio do ano de 2016, como vocês mesmos tinham falado. E o período de sessões é a reunião bienal mais importante da CEPAL. Oferece um foro que permite analisar temas de importância para o desenvolvimento dos países da região e examinar também o andamento das atividades da comissão. Em 2015, os 193 Estados-membros das Nações Unidas eles aprovaram uma agenda, chamada Agenda 2030, para o desenvolvimento sustentável, como um roteiro a ser seguido para o novo paradigma de desenvolvimento em que as pessoas, o planeta, a prosperidade, a paz e as alianças elas têm um papel central. A Agenda 2030 ela tem 17 objetivos de desenvolvimento sustentável que substituem os objetivos de desenvolvimento do milênio. E elas vão orientar os trabalhos das Nações Unidas até o ano de 2030. É muito interessante o contexto em que a CEPAL aconteceu, o seu comitê, porque é recente, se a gente for parar para pensar, 2016, foi ontem. Sim, foi 2016, inclusive, foi um ano após a reunião em Paris, em que teve a COP15, que firmou o Acordo de Paris e que proporcionou para a gente os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, foi justamente em 2016 que esses objetivos eles entram em vigor e que os países começam a pensar em como vão criar indicadores e formas de implementar esses objetivos nos seus países. Então, por mais que seja uma questão discutida internacionalmente, num cenário mais amplo, isso ainda precisa chegar dentro dos países, E a América Latina, ela é historicamente um lugar em que ainda a desigualdade é muito forte, em que ainda existe muita pobreza, é uma coisa recorrente na América Latina. Então, isso não só é uma forma importante da gente pensar essa questão que é a mudança do clima, toda essa questão de como o nosso processo produtivo está acabando com o planeta, e como que a gente vai pensar isso para tentar diminuir essas desigualdades, essa questão que é uma coisa que, infelizmente, sempre foi parte da América Latina, Com certeza. E já nesse contexto da importância do seu comitê, o que você diria sobre o porquê essa reunião aconteceu? Bom, a CEPAL ela surgiu em fevereiro de 1948 para colaborar com os governos latino-americanos justamente no desenvolvimento econômico dos países membros. Foi em busca da ascensão do nível de vida dos seus povos e também na expansão do fortalecimento das relações comerciais dentro e também fora da região. A América Latina ela confronta uma série de desafios abrangentes no caminho do desenvolvimento sustentável, enfrentando questões que perpassam as esferas econômica, social, ambiental também. E abordar esses desafios requer esforços coordenados em nível local e global, como eu tinha dito, e com a colaboração dos governos, do setor privado, sociedade civil, para promover soluções sustentáveis e mais inclusivas também. Sim, esse tema, a CEPAL, é muito importante, principalmente nessa questão do surgimento do desenvolvimento sustentável, esse paradigma novo, principalmente quando a gente pensa que
os países aqui da América Latina eram colônia até pouco tempo atrás. E aí, se a gente traz para o presente, quais são as consequências né, desse processo de colonização para os dias de hoje e como as estruturas de desenvolvimento estão sendo formadas. Então, esse é um tema que traz muito essa questão de os países ricos do norte tiveram a oportunidade de se desenvolver e agora que chegou a nossa vez, chega essa questão de ser sustentável, de produzir menos, de se preocupar mais com o ambiente. É o que a gente chama de chutar as escadas, né? Então, os países da América Latina se juntam ali na CEPAL para ver formas de conseguir esse desenvolvimento que eles tanto desejam, mas também preocupando com o meio ambiente, né? Com a sustentabilidade, até porque se não tiver um planeta, também não tem como se desenvolver. Realmente muito interessante. Sim, principalmente por vir da CEPAL, né? Essa Comissão Econômica da América Latina é extremamente tradicional. Inclusive, a gente teve, né, o Celso Furtado, que é reconhecido como um dos maiores economistas do Brasil, né? Foi um dos grandes nomes da CEPAL. E desde sempre, ele sempre tocou nessa questão que a Malu comentou, né? De como esse processo de desenvolvimento, ele foi colocado aqui na América Latina, né? Após esse processo de colonização, enfim. E agora a gente chega nesse momento em que esse processo produtivo, né, que a gente está falando, ele mostrou que ele não pode viver no mesmo planeta que a gente, porque senão a gente vai destruir o planeta, né? Tem essa pequena questão. E aí a gente chega na América Latina e para olhar de como a gente pode repensar isso e também repensar uma questão ambiental, uma questão climática, né? Porque a América Latina infelizmente, ainda é um dos lugares que mais sofrem com isso. Então, uma reunião, acho que foi de muita importância para o contexto regional como um todo, né? Com certeza. Inclusive, isso que a Malu falou sobre as diferenças e as desigualdades, né, do desenvolvimento dos países de primeiro mundo e de terceiro mundo, é uma pauta muito importante que, com certeza, no dia os delegados devem debater, que é como cria-se essa narrativa sobre o desenvolvimento sustentável e toda essa pauta de ter que defender o meio ambiente, mas os principais causadores de toda a criação dessa pauta são os países de primeiro mundo, que foram os primeiros a se desenvolver. Exatamente. E acabaram deixando nas mãos dos países de terceiro mundo, que estão se desenvolvendo justamente agora, para que eles consertem todo o erro que foi cometido lá atrás. Então, é muito importante também analisar dessa forma e ver como os delegados vão debater lá nos dias do evento. É o chamado justiça climática, né? Sim, um ponto que eu acho que talvez apareça aí no debate. Sim. Mas então, né, como a gente trouxe esse tema em questão aqui pro comitê, eu queria te perguntar, Mariela, qual que é a importância, né, a relevância dessa reunião que aconteceu? Ela é importante principalmente porque ela busca a erradicação da pobreza, a redução das desigualdades, que são prioridades para a América Latina e o Caribe, e que também são temas centrais na agenda do comitê, né? Que visa não deixar ninguém para trás. A CEPAL ela oferece suas capacidades técnicas, interdisciplinares e suas plataformas regionais intergovernamentais e os multiatores de serviço de seus estados-membros para apoiar o cumprimento dessa ambiciosa agenda da América Latina. Um dos registros importantes da 36ª sessão foi quando os representantes governamentais reunidos no México, eles decidiram criar um fórum dos países da América Latina e do Caribe sobre o desenvolvimento sustentável, e isso como um mecanismo mesmo regional para monitorar e revisar a implementação da Agenda 2030, incluindo os objetivos de desenvolvimento sustentável e as suas metas, e os meios de implementação da Agenda de Ação de Addis Abeba sobre o financiamento do desenvolvimento. Sim, essa questão por exemplo, da Agenda de Ação de Addis Abeba é uma coisa que é muito importante, não só nesse contexto em 2016, que está tendo essa emergência, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, que substituíram, né, os antigos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, porque essa ação de Addis Abeba, capital da Etiópia, né, na África, ela vem no movimento dos países africanos e dos países em desenvolvimento de olhar para os objetivos do desenvolvimento sustentável e pensar de como que eles entram no contexto desses países, né? Sim. Então, acho que isso também pode ser um exemplo para a própria América Latina, de pensar
a gente tem esses objetivos que eles são universais, né, para o desenvolvimento, para a questão ambiental, para a questão de igualdade, enfim, são 17 objetivos bem amplos, e pensar em como que a gente pode trazer isso para a nossa realidade, né, para uma realidade local. Então, a gente levar em conta as especificidades, né, de cada um e de como isso vai ser introduzido. Então, a África pensou isso através da Agenda 2063, que foi, eles olharam para aquilo e falaram, pelo nosso contexto, a gente só vai conseguir chegar em um tipo de objetivo, como está colocado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em 2063. Então, a gente não vai negar isso. A gente vai pegar isso e a gente vai adaptar para o nosso contexto. Então, agora, encerrando esse bloco de contextualização sobre o comitê, vamos falar mais um pouco especificamente dos atores e dos seus posicionamentos. Então, Mariela, o que você diria como sendo os principais atores e delegações que vão estar presentes na reunião? Bom, eu diria que os principais atores são os membros oficiais mesmo, que são os países da América Latina e do Caribe, que eles são diretamente afetados por todas as reuniões, por todas as decisões, né, tomadas nas reuniões. Nesse âmbito, os países de maior influência econômica, como o Brasil, o México, a Argentina, a Colômbia e o Chile, por exemplo, eu destacaria eles porque eles têm bastante voz e eles dão muitas propostas em reuniões como essas. Além dos membros oficiais, a gente tem alguns membros de fora dessa região que também financiam projetos do comitê, como, por exemplo, os Estados Unidos, o Japão e o Reino Unido. Sim, a presença dos Estados Unidos, por exemplo, é muito marcante porque ele tem muita influência, né, na América Latina. Então, uma política econômica, por exemplo, em que os Estados Unidos tenham uma certa concordância, né, uma política voltada para esse desenvolvimento e essa questão sustentável, com uma possível ajuda dos Estados Unidos e de outros países desenvolvidos, pode ser muito vantajoso, né, para a questão da América Latina. E eu achei curioso que o Japão está presente Sim. nessa reunião. Por que ele está aqui? Bom, alguns países de fora dessa região mesmo da América Latina e do Caribe estão presentes na reunião. Primeiro porque os países da América Latina, eles cooperam de diversas formas com outros países do mundo inteiro. Principalmente países das maiores economias do mundo, como Estados Unidos e Japão, eles estão presentes nesse momento porque eles financiam projetos do comitê. Então, eles estão lá justamente para se posicionar. Eles são cobrados também em relação ao desenvolvimento sustentável e eles financiam os países da América Latina para que eles consigam implementar cada vez mais formas de inovação para que esse tipo de desenvolvimento sustentável mesmo dê certo. Então, não é só com o apoio de países da América Latina e do Caribe que isso vai mudar o mundo, e sim com a ajuda também de todos os países, de todas as regiões, todos diferentes continentes. Sim, ninguém tá sozinho, né? A gente não é uma ilha. Então, eu acho que, principalmente por ser um comitê da ONU, né? Ter essa presença também externa, ela pode ser muito vantajosa para trazer alguma informação diferente, né? Algum posicionamento diferente que vai fazer os delegados pensarem um pouco e pensarem no contexto da América Latina, às vezes visto de fora. Sim. Né? Porque a gente inserido nesse contexto, às vezes a gente acaba não percebendo algumas coisas que alguém de fora, né? Como, por exemplo, o Japão, que está lá do outro lado, né? Tá na Ásia. Ele pode perceber nessa política da América Latina e talvez sugerir uma coisa interessante. E como o Bruno falou, nós não somos uma ilha. Então, tem várias coisas em que a gente está conectada com esses países, Japão, Reino Unido, e que vai entrar ali como uma vertente do discurso. Então, por exemplo, países como Argentina, Brasil, não vão querer se indispor com o Reino Unido, por exemplo, por ter questões comerciais, acordos judiciários, questões assim, não vão querer, com esse debate na CEPAL, não vão querer criar discordâncias com esses países que podem ser custosas em outras áreas. Então, a presença deles é muito importante também para a gente saber quais são os posicionamentos deles e tentar chegar a um acordo geral também. Com certeza. Sim. E momento curiosidade. Eu acabei lembrando que o Japão, por exemplo,
o Brasil tem a maior comunidade japonesa fora do Japão. Sim. Então, de alguma forma, também tem uma certa influência, né? Porque eles também recebem essa influência do que tá vindo do Japão, porque eles são, né, de uma origem japonesa, tem, de certa forma, uma ligação com o Japão, e, de alguma forma, um meio que aproxima, né, as duas regiões. Então, eu acho que trazer realmente essa presença exterior pode ser importante. Então, Mariela, desses atores, né, que você comentou, né, da América Latina e exteriores, qual a posição que você espera deles? É esperado que os delegados eles se unam para atingir medidas que implementem os objetivos de desenvolvimento sustentável, mesmo que os representantes de países considerados de primeiro mundo estejam fora dessa região. É importante que eles entrem em consenso com os países da América Latina e do Caribe. E a instabilidade política em certos países pode ser um obstáculo a essa implementação consistente de políticas de desenvolvimento sustentável a longo prazo. A corrupção também, ao desviar recursos que deveriam ser direcionados para iniciativas socialmente benéficas, ela mina os esforços para promover o desenvolvimento sustentável, desafios na qualidade, no acesso à educação em toda a região. Elas se apresentam como barreiras também fundamentais, visto que uma educação de qualidade ela é crucial para capacitar as pessoas a participarem plenamente do desenvolvimento. A dependência excessiva de setores como agricultura e extração de recursos naturais em muitos países da América Latina ressalta também a necessidade premente de diversificação da economia para setores mais sustentáveis. O manejo inadequado de resíduos também em muitas áreas urbanas contribui para a degradação da qualidade do ar, do solo e da água, apresentando um desafio significativo que requer atenção. E esses são assuntos que deverão entrar em pauta e serem discutidos pelos delegados lá no dia. E a gente vai esperar que os delegados tomem uma posição sobre isso em relação não só à América Latina, mas dentro das suas próprias regiões. Então, você tinha comentado países de fora da América Latina, eles devem participar dessas discussões e levar em conta que tem que implementar medidas sustentáveis dentro do próprio território também. Sim, eles foram os motores, né, que proporcionaram, né, os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Isso começou com uma proposta vinda da Colômbia, né, para substituir os objetivos de desenvolvimento do milênio, mas, de uma certa forma, quem encabeçou para implementar isso foram os países desenvolvidos, né, o país do norte global. Então, isso é muito importante. Mas uma coisa que eu queria te perguntar você vê dentro da reunião que se formou algum tipo de divisão, algum tipo de bloco dentro dela entre os próprios países da América Latina? Alguma alianças separadas dentro dessa reunião? Então, no geral, a gente consegue enxergar que os países eles estão muito em concordância sobre algo tem que ser feito em relação ao desenvolvimento para que ele não seja maléfico para a sociedade. Então, nessa questão, eles estão bem concomitantes ali em relação a essa ideia, pensando bem parecido. Porém, os países de primeiro mundo, eu acho, principalmente na América Latina, eles, em relação aos países da América Latina, eles colocaram essa ideia de que os países da América Latina deveriam se desenvolver de maneira sustentável, e eles já se desenvolveram de maneira não sustentável antes. Então, acho que, de uma forma a ter certos desentendimentos ali dentro da comissão, eu acho que eu diria que isso é o mais evidente, essa diferença de posicionamentos. Em 2016, né, foi um momento em que a América Latina estava muito dividida politicamente também. Sim. Então, a gente não tinha uma concordância muito certa. Sim. Então, acho que isso pode ser uma coisa realmente muito importante dentro da reunião. Sim. Voltando a um tópico que a Mariela trouxe referente ao posicionamento, a questão dos setores econômicos presentes nos países. Então, os delegados devem estar cientes de quais são os principais setores, a base do PIB do país que eles estão representando, para que no debate ele possa defender essa base econômica, né? Então, se por vezes no debate está discutindo sobre como tornar a agricultura mais sustentável, por exemplo, o Brasil muito provavelmente será contra, porque tornar o setor da agricultura mais sustentável, né, geralmente quer dizer que vai ser menos lucrativo. Menos produtivo, às vezes. Não vai ter aquela margem ilimitada de produção.
Então, a delegação do Brasil, percebendo que, né, o debate está indo por esse lado, não pode ser a favor, sabendo que o PIB brasileiro depende da agricultura, por exemplo. E daí também é importante saber a base do PIB do seu vizinho, porque aí você já consegue ali parceiros, ou já sabe que certa opinião, tal delegação não vai apoiar, então você nem tenta aquela parceria, né? E já puxando esse tópico sobre grupos e parcerias, quais são os principais grupos de interesse né, que possuem ali os interesses semelhantes que você espera dentro da reunião? Então, a ênfase na sustentabilidade e na redução de emissões, ela tem sido uma característica proeminente em muitos países envolvidos no norte global, mas seus objetivos e as consequências de seus atos não são os mesmos dos países do sul global, como a gente tinha comentado antes. Então, fica evidente que os países industrializados, na busca do desenvolvimento econômico e social, eles foram os principais responsáveis pela degradação do meio ambiente. Diante disso, ressalta-se que as consequências para que a manutenção do alto padrão de vida desfrutado pela minoria da população mundial, elas são sentidas principalmente pelos países periféricos. Eles carecem, então, de recursos para a promoção de um desenvolvimento de forma sustentável. Então, é imprescindível o direito do desenvolvimento por essas nações, porque os países de primeiro mundo conseguiram se desenvolver de uma forma não sustentável e agora é cobrada essa sustentabilidade vinda de países de terceiro mundo. Então, em uma tentativa de reparação, hoje alguns países do norte global, eles desempenham um papel ativo na assistência ao desenvolvimento para as nações que estão se desenvolvendo agora, como eu tinha comentado antes, financiando essas nações para que elas consigam se desenvolver de maneira justa. Essa assistência ela é direcionada para apoiar iniciativas sustentáveis, fortalecer as capacidades locais, visando principalmente promover o desenvolvimento econômico e social de forma sustentável. Em contrapartida, a ênfase na justiça ambiental é uma perspectiva defendida por muitos países do sul global, que argumentam principalmente que as nações envolvidas elas têm uma responsabilidade histórica mais significativa nas emissões de gases de efeito estufa e na degradação ambiental. Esses países do sul global eles propõem uma abordagem justa que leva em conta essa responsabilidade histórica ao abordar questões ambientais, buscando equidade nas soluções propostas. Ao mesmo tempo em que eles reconhecem também a importância da sustentabilidade, não é como se eles fossem deixar de lado essa questão, eles sabem que é muito importante, mas eles querem se desenvolver, terem a chance, pelo menos, de se desenvolver dessa mesma maneira, né? E muitos países em desenvolvimento, eles veem esse desenvolvimento socioeconômico como uma prioridade fundamental. Sim, é aquela coisa, né, de levar em conta de que a gente quer se desenvolver, a gente leva em consideração de que o desenvolvimento sustentável, de que uma abordagem voltada para o ambiente, né, para uma sustentabilidade ambiental é importante, mas não nos esquecemos do passado. Sim. Então, eu acho que é uma coisa muito importante que vai estar permeando aí o debate inteiro. Sim, com certeza. Não esquecer as bases, né? Não esquecer da onde a gente veio. Então, os países ali presentes no debate vão ter que ter essa carga histórica junto com eles para entender, né, qual rumo aquele debate deve tomar. Então, acabamos esse episódio. Muito obrigada, Mariela. A gente te espera no próximo episódio para a gente falar mais sobre a CEPAL, que ainda tem bastante coisa para falar. Muito obrigado, Mariela, pela sua participação. Foi muito legal a gente ter essa conversa e te espero no próximo, pra gente continuar falando um pouco aí sobre a CEPAL e algumas coisas que vão aparecer aí, né, nos dias do Miniono. Muito obrigada, pessoal. Esse podcast é uma produção da comissão organizadora da 9ª edição do Miniono Poços de Caldas, em parceria com os cursos de Publicidade, Propaganda e Jornalismo.